Começar esse culto dando uma salva de palmas a Deus. Aleluia. As palmas são para ti, Senhor. As palmas são para agradecer ao teu nome, Pai. Começa a preparar o ambiente de fé nesse lugar, Senhor. Começa a preparar o ambiente de fé nesse lugar, Senhor. Começa a mudar a atmosfera nesse lugar, ó Pai. Começa, Senhor, a trabalhar os nossos corações. Começa a trabalhar nesse lugar, ó Pai. Damos liberdade ao Teu Santo Espírito para agir aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, ó Pai. Vem, Senhor, manifestar a Sua glória e o Seu poder sobre as nossas vidas, ó Pai. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Uma noite de fé. Uma noite onde falaremos acerca de fé. Amém? Fé. Deus tem trabalhado muita fé no meu coração. Eu olho para a igreja, eu vejo que só por muita fé para Deus converter certas pessoas. Começo a olhar para todo lugar que eu olho, tem um testemunho diferente. Eu olho para trás, tem um testemunho grande. Olho para frente, vejo várias pessoas, vejo milagres. Eu olho ali, está o meu pai ali, orei 14 anos por ele, para Deus preparar um homem de Deus para falar do amor dele. Deus estava, na verdade, me preparando. É muita fé que Deus vem derramando sobre os nossos tempos, sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas. Só não recolhe quem não quer. Só não consegue tomar posse dessa fé justamente quem não quer, quem não está disposto a pagar esse preço. E nós sabemos que o nosso tempo, ele é determinado por dias e por noites. Nós sabemos que isso constitui o dia e acaba sendo um cruel inimigo nas nossas vidas, um cruel inimigo da fé, o tempo, porque muitos já teriam desistido de trazer os seus familiares, de trazer as pessoas próximas, por causa do tempo, da incredulidade que vem através do tempo que estraga a fé. E o relógio, com o avançar do tempo, o avançar das horas, ele tende a minar o coração do homem. Ele tende a bater forte no coração do homem, ele enfraquece convicções, ele enfraquece a fé do homem. Então, quanto mais tempo esperamos, mais difícil fica de esperar. Mais difícil se torna a espera, mais difícil se torna. Então, quanto maiores forem as contradições que nós vivemos, menos motivos para ter fé nós temos. Então, essa é a grande indagação do ser humano. O tempo, não saber trabalhar com o tempo, não saber esperar. Então daí vem a impulsividade, daí vem a falta de fé, a descrença, a incredulidade, né? Mas só que a Bíblia que nós temos aqui, que você tem aí nas suas mãos, nos ensina a crer, nos ensina a entregar, nos ensina a descansar no Senhor, nos ensina a entregar aquele que é o dono do tempo, entregar a Ele todas as coisas. E crer em Deus é lançar nos seus braços aquilo que é perfeito, o tempo dele. Então, ele é alguém na qual os seus atributos o qualificam para isso. Os seus atributos dão toda a credibilidade para que ele possa, porque o tempo não exerce nenhuma função, não exerce nenhuma influência sobre Deus. Inclusive o tempo pertence a ele. Ele é o Senhor do tempo. E Deus, por zelar pela sua palavra, por zelar ali pelos seus ensinamentos, Ele, apesar do Cronos, apesar do tempo Cronos, Deus, Ele zela por sua palavra e ela se cumpre. Por mais difícil que possa parecer, uma palavra que Ele lança, uma palavra declarada por Ele, tem o tempo para que ela venha a se cumprir, tem o prazo de validade para que essa palavra venha a se cumprir. Amém? Sua palavra não pode mudar. A sua palavra não pode mudar, ele tem compromisso com aquilo que está escrito. O problema é que nós somos inconstantes para esperar isso. Nós somos inconstantes e com isso nós mudamos a todo tempo. Nós não conseguimos esperar o tempo para Deus trabalhar sobre as nossas vidas, para então tomar posse daquilo que é nosso, daquilo que Deus prometeu para nós. Amém?
Seguindo, nós vemos que Jesus é um grande exemplo daquilo que foi anunciado. Inclusive o Messias foi anunciado há séculos e séculos anterior à sua chegada. Se você for ver no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui é Miqueias anunciando o local pela qual o Messias aparecerá. Se você for ver também, tem Lucas capítulo 24, versículo 44, diz: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Aqui já é Jesus explicando, aqui já é Jesus mostrando aos seus discípulos acerca das profecias que tinham sido entregues, ditas ao seu respeito, e sobre o cumprimento delas. Então era Jesus explicando. Ainda o profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Amém? Profecias já anunciavam séculos antes da chegada do Messias. Se não houvesse fé, o povo não conseguiria ver o Messias chegando. Amém? O que Deus espera da sua igreja, o que Deus espera da sua noiva, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, é que a sua fé a nossa fé esteja fortalecido nele, por tudo aquilo que ele prometeu. Esse é o grande desejo dele, amém? Posso ouvir um amém da igreja? Glória a Deus. Então não importa o tempo que passou, não importa então as promessas que foram liberadas sobre as nossas vidas, sobre esta terra, sobre este povo, não interessa, tudo aquilo que ele se prometeu, estando alinhado a ele, vai se cumprir. O único inimigo para que aquelas promessas liberadas sobre as nossas vidas se cumpram, somos nós mesmos. Somos nós que podemos impedir que as promessas se cumpram sobre as nossas vidas, não é verdade, Bruninho? Onde está escrito isso? Tá vendo? Isso aí, não me enrolou, é isso mesmo, mas está escrito, está por aí. Se não está, pode pôr que é muito bom. Isso, pode colocar que é muito bom. Isso. Glória a Deus, Bruninho está comigo, é tudo nosso. Glória a Deus. Mas eu queria compartilhar uma mensagem que eu creio que Deus vai falar no teu coração nessa noite. Uma mensagem do profeta Jeremias. Vamos comigo lá no livro de Jeremias, capítulo 24. Portanto, o que atrai a profecia é a fé, o que espanta a profecia é a incredulidade. Amém? Jeremias 24, vamos ler do capítulo 1 ao 10, do versículo 1 ao 10. Sabia que tem um povo que está aí, que é de Batatais. Toda vez que você pergunta, tem alguém de outra cidade? O povo não levanta. E na hora o meu irmão, ele baixa a cabeça. A esposa olha para os furos do teto. Tipo, já sou de Ribeirão. Já se sente tanto de Ribeirão? Então eu tô aqui. Próxima vez eu vou dar um tchauzinho, vou mandar você perguntar. Pergunta se o irmão do lado, ele é de Batatais. Pode ser que seja, né? Jeremias 24, todo mundo achou? Na minha versão diz: a visão dos 2 cestos de figos. A palavra de Deus diz assim: fez-me ver o Senhor, e vi 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá,
e os artífices e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Tinha um cesto figos muito bons, com os figos temporãos, mas o outro ruins, que de ruins que eram não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondeu: figos, os figos muito bons e os muito ruins, que de ruins que são não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo por que me vejo estes bons figos, assim favorecerei aos exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos, e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Dar-lhe-eis coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra como aos que habitam na terra do Egito. Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde arrojarei. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei, a eles e a seus pais. Amém? Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, este é o momento, Pai, na qual meditaremos na tua mensagem, na tua palavra, Pai. Por isso, em nome de Jesus, tenha liberdade nesse lugar. Convém que eu diminua, Pai, e o Senhor cresça, para o Senhor ser conhecido nesta noite, reverenciado, o Senhor, ó Pai, ser aclamado por todos nós, ó Pai, exaltado, Senhor. O único digno dessa adoração é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem aqui a liberdade necessária para manifestar o teu poder, Pai. Declaramos resistência zero, Senhor, ao teu agir, resistência zero ao teu Santo Espírito, para que ele possa fluir aqui, Pai, sobre as cadeiras, ó Pai, sobre os corredores, ó Pai, nesta casa, Pai, em todo este salão, que o teu Santo Espírito, Pai, encontre o ambiente propício, Senhor, o ambiente propício, Pai, para que assim, Senhor, a tua glória venha sobre esse lugar. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Senhor, prepara um ambiente de fé nesta noite, Pai. Nós precisamos de fé, Senhor. Por isso, derrama uma porção dobrada de fé sobre as nossas vidas, ó Pai. É o que te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Glorifica o nome dEle. Isso prepara a atmosfera de fé nesse lugar, prepara o ambiente de glória, pois as palmas engrandecem a Ele. Amém? Jeremias, a visão dos 2 cestos de figo. O profeta Jeremias, ele tem uma visão aqui acerca de 2 cestos. Ele vê ali diante do templo, ele vê 2 cestos, um contendo figos bons, outro contendo figos ruins, que de tão ruins que eram, não dava para comer. Ele relata aqui. E também, seguindo aqui nesse texto, o contexto que está por detrás dessa história, nós vemos aqui que fala acerca de um dos maiores eventos que aconteceu na palavra do Senhor, que é o exílio babilônico. Nós vemos aqui um dos fatos mais importantes ocorridos na Bíblia. Esse evento fala de uma deportação em massa do povo judeu. Nós vemos o povo judeu sendo retirado ali de Jerusalém, indo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Então nós vemos ali Jeremias, um profeta de Deus. Naquela época o profeta de Deus era a boca de Deus na terra, era pela qual Deus se manifestava, Deus falava, e Jeremias era a bola da vez. Jeremias era o homem que estava ali no momento certo, no local certo. Ele era aquele que ouvia a voz do Senhor, e ele estava ali alertando ao povo acerca do exílio, uma palavra dura. Ele trazia uma palavra para o povo de Israel que não agradava muito ao povo, ao fato de que o povo se mantinha mais atento às palavras que os falsos profetas proferiam sobre eles, que eram palavras de paz. E em contrapartida, Jeremias trazia palavra de dureza, trazia palavra de arrependimento.
para gerar arrependimento no povo, para que não acontecesse essa situação. E pulando um pouquinho mais, vamos manter aqui o nosso texto. No capítulo 25 de Jeremias, no versículo 11, diz: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Não só profetizou o exílio, mas profetizou o tempo pela qual o povo estaria cativo, o tempo que o povo estaria preso naquela situação, e isso levaria 70 anos. Para os reis, para os príncipes, era mais fácil acreditar nos falsos profetas que declaravam palavras de paz sobre aquela nação. Era muito mais fácil, muito mais prático. Imaginem só, ao ponto de que palavras de paz, facilmente elas são aceitas. Diferente de uma palavra dura, uma palavra que leva você a refletir, a olhar para você mesmo, a olhar para os seus erros, olhar para as suas práticas e entender que você não é o dono da razão. E entender que você tem erros, que você precisa se consertar para voltar aos caminhos do Senhor, aos caminhos que Ele tinha direcionado para você. Então, aqui está o profeta declarando sobre o exílio, declarando sobre esse tempo. Então, trazendo uma palavra que trazia uma incerteza no meio do povo. Só que, por que o povo se apoiava mais? Não só pela facilidade, mas era um povo que estava acostumado a andar sobre promessas. Era um povo que estava debaixo de promessas, e era um povo que cria que iria ter uma continuidade. O reino de Davi seria algo perpétuo, seria algo que não haveria fim, e haveria sempre uma sucessão para o trono de Davi, haveria essa sucessão. Então eles criam nisso. Então, como poderia o próprio Deus voltar atrás naquilo que falou, ou o próprio Deus se contradizer naquilo que Ele falou? Então nós vemos aqui que o povo não conseguia crer nisso. Como que Deus primeiro fala uma coisa e depois Jeremias, em nome do Senhor, fala outra? Está contradizendo, mas haveria uma sucessão, e essa sucessão, como que ela vai chegar se nós vamos passar 70 anos no exílio? Não está batendo. Era uma profecia muito dura. O povo cria que ele era inatingível, o povo cria que nada iria acontecer com eles, pelas palavras que eles queriam. Aquela palavra dos falsos profetas confortava o coração daquele povo. Então nós vemos ali que a profecia que o reino de Davi era eterno fazia com que o povo não se arrependesse. O povo não conseguia perceber que estava trilhando um caminho errado, um caminho de idolatria, um caminho de trevas. Esse era o grande problema. O povo não conseguia se quebrantar. E a visão dos figos, a visão dos cestos de figo de Jeremias, vem aqui para cumprir a visão do profeta Jeremias. A visão do cesto era uma mensagem que ele queria trazer para o povo. Era uma mensagem que ele queria apresentar, uma realidade que ele queria trazer para o povo. Essa era a vontade de Deus para entregar ao seu povo. E por isso que Jeremias estava lá, no nome do Senhor. Só que o tempo foi passando e o povo começou a acreditar. O povo começou a entender, falou: peraí, aquela paz que havia sido profetizada sobre nós não está acontecendo. O tempo está virando, Nabucodonosor está se aproximando, então está batendo o que Jeremias está falando. Eles começaram a crer nas palavras de Jeremias, começaram a entender. Então eles começaram a se mover em cima disso. Então começamos aqui a tirar ensinamentos aqui dessa mensagem. Começamos a tirar ensinamento dessa visão que Deus deu ao profeta Jeremias. Amém? Nós temos palavras, nós temos profecias sobre as nossas vidas, mas muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo é diferente daquilo que uma vez entregaram para nós. Falaram que eu estaria falando para multidões, mas eu estou sentado no banco. Falaram que eu iria poder exercer o meu dom, mas eu estou sentado no banco. Como que pode uma coisa dessa? Aí vem a deportação, aí vem o exílio de igrejas para igrejas. É aquele que se crê conhecedor da verdade, aquele que se crê que comeu da árvore da vida lá no Éden, e vem falando: ó, pastor, você me desculpa, você não está ouvindo a voz de Deus. Deus tem uma promessa sobre a minha vida.
é para eu estar no teu lugar. Amém. Deus falou isso? Amém. Glória a Deus, existe um tempo para isso. Existe um sacrifício a ser pago. Você está pagando esse sacrifício? Não, a promessa foi entregue, então o cajado está na minha mão. Ou se não, chega a pessoa e diz, não, mas você não está ouvindo a voz de Deus. Como que você não está conseguindo enxergar o meu futuro? Como? Aí eu vou para outra igreja, aí eu faço ali, né, o teatro, eu faço a cena para conseguir a minha colocação aonde eu desejava. Mas e o tempo de Deus? E o tempo? Sabe quando você vai colocar uma comida ali no forno, só que a fome é tanta que você tira antes, você dá aquela garfada e você sente no meio aquela massa crua? É o tempo. Não foi esperado o tempo, não atingiu a maturidade, não atingiu o tempo certo. Primeiro ponto que nós precisamos entender: havia uma razão para aquele exílio, havia uma razão para esse exílio. O povo de Israel não estava ali sendo conduzido por Nabucodonosor à toa, havia uma razão para isso. O principal motivo era a resposta às escolhas do povo. O exílio implicou na perca da liberdade do povo. O povo que era livre perdeu a sua liberdade devido às suas escolhas, devido aos seus erros. Houve uma quebra de aliança entre o povo e o Deus de Israel. Em Êxodo 19:5, muito tempo antes dessa palavra de Jeremias, fala 19:5 de Êxodo: agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Então, quando é que ocorre a quebra dessa aliança? Quando é que isso acontece? Jeremias coloca várias figuras para representar essa quebra de aliança. Por exemplo, Jeremias 2, no versículo 13 diz: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Jeremias apontava aqui no capítulo 2 que o povo havia decidido abandonar aquele que era o manancial de águas vivas, o Deus Todo-Poderoso, para daí então construir as cisternas. As cisternas são aqueles reservatórios construídos na terra para armazenar águas, para armazenar água, e aquilo lá não retinha, porque eram cisternas, aqui está falado cisternas rotas, cisternas quebradas, não havia como armazenar a água ali, estava ali vazando a água, não tinha o poder para reter a água, ao contrário do manancial, que é uma fonte inesgotável de água, é uma fonte inesgotável de sustento. Amém? O que nós precisamos entender, a quebra da aliança aqui em Jeremias 2, nós vemos que ao ponto do povo começar a construir cisternas rotas, é que o povo estava começando a limitar o agir de Deus. O povo estava ali declarando que aquelas cisternas ali construídas, elas seriam alimentadas pela água da chuva, a água da chuva iria derramar, ou aquilo que o braço do homem teria capacidade de levar até as cisternas. Então ali nós começamos a ver a autossuficiência do homem, o homem não precisando mais do manancial, o homem não precisando mais de Deus. Então nesse momento é quando você limita o agir de Deus, nesse momento é quando você diz: Deus, até determinado ponto você pode agir, mas deixa que eu sei o que eu estou fazendo, deixa que eu estou no controle, deixa que eu estou tranquilo. Quando você tenta preservar aquela água, é porque naquela água que você quer nadar, é naquela água que você quer encontrar o teu sustento, é naquela água que você deseja ter ali a saciedade necessária. Você diz que não há necessidade para que esse manancial te sustente, porque você tem capacidade de manter a cisterna sempre cheia. Isso é a autossuficiência. E Deus fala para você: você não precisa de cisterna,
Você não precisa quebrar a aliança por causa disso. Em outras palavras, a confiança do povo nele mesmo. O povo deixou de confiar em Deus. Aí veio a quebra. Aí veio o deixar de lado. O povo queria salvação, o povo queria o sobrenatural de Deus, o povo queria o seu amor, o povo queria, mas não conforme a vontade de Deus. O povo não queria ter compromisso, o povo não queria estar compromissado em seguir ali a Deus e a esperar ao tempo de Deus. O povo queria da forma dele. O povo queria pedir ali a meia mussarela, a meia calabresa e chegar no tempo dele. O povo queria fazer do jeito que ele queria. Amém? E como isso se deu, como de forma prática, como isso aconteceu, a falta de compromisso, a falta de vontade de esperar esse tempo, por não querer entender o agir de Deus, o povo começa então a trabalhar de maneira individual, de maneira independente. Será que nos dias de hoje isso acontece ainda? Na Bósnia não acontece mais, porque lá chegou a igreja Bola de Neve. Na Chechênia agora, né? Profetizar sobre a Chechênia, né? Tem que chegar, senão os exemplos lá vão tudo para lá. Hã? Já deve ter lá. Eles romperam uma aliança fundamentada em obediência. Esse foi o grande erro do povo de Israel. E quais foram as consequências dessa quebra? Porque toda quebra de aliança, ela vem acompanhada de uma consequência. Não pense você que a tua independência não vai trazer consequência. Olha só o que fala em Jeremias 22:5. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Olha só, palavra do Senhor. O povo estava ciente do que ia acontecer. O povo estava ciente daquilo que iria passar pela desobediência dele. O povo sabia, o povo estava certo que a cidade seria destruída, haveria assolação. Então, antes de enviar ao exílio, Deus advertiu o povo. Para que ele adverte o povo? Para que venha o arrependimento. A vontade de Deus não é ver o seu povo sofrendo. A vontade de Deus não é isso. O projeto inicial nunca foi e nunca será esse, ver o povo dele sofrendo. Jeremias 26:3 diz: bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Olha só o cuidado do Pai. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho. Essa é a grande vontade de Deus para todo pecador. Essa é a grande vontade. Então eu me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Eu iria cessar as consequências. Deus estava falando. A vontade de Deus não era o exílio. Deus não tem prazer em ver seus filhos sofrendo. Uma oração de arrependimento pode mudar o nosso destino. Uma simples oração de arrependimento pode tirar o cativeiro do nosso caminho. E sabe o que os figos representavam? Sabe que essa visão, o que o cesto dos figos representavam? Os figos maus representavam aqueles que ficaram em Jerusalém. E os figos bons representavam aqueles que foram levados ao cativeiro. Imagina só, ao exílio babilônico. Eles poderiam certamente estar dizendo: que injustiça é essa? Os maus, os figos maus, aqueles que se rebelaram contra Deus e permaneceram, não sofreram consequências aos olhos deles. Nós que somos bons, nós que temos temor a Deus, nós que somos entregue ao Senhor, nós somos levados ao cativeiro, nós somos levados ao exílio para estarmos debaixo da opressão do rei Nabucodonosor. Que injustiça é essa? Aqueles que creram na palavra de Deus foram levados ao exílio, enquanto os que não creram e permaneceram em Jerusalém não foram atacados pelo rei. Por algum momento pode ter parecido que
Os pecadores eram que estavam sendo direcionados para o exílio, para o cativeiro, para os 70 anos de opressão. Poderia parecer, quem olhasse poderia certamente dizer isso. Mas os figos bons foram os que ficaram cativos. Os figos ruins ficaram em Jerusalém. E o que nós vemos acontecendo aqui é que os figos bons, ao irem para o exílio, ao irem para a Babilônia, eles começam a se tornar secos. Eles que começam ali, aqueles que criam na palavra de Deus, aqueles que tinham intimidade com Deus, os que eram bons, ao serem levados ao cativeiro, começam a secar, começam a ficar sem vontade de adorar, começam a ficar ali paralisados, não tinham força para adorar. E os exilados ainda, eles reportaram essa falta de vontade de adorar em uns salmos. Abra comigo lá em Salmo 137, deixa aberto Jeremias 24, hein? Salmo 137. Testemunho da Dani, ela esqueceu de dizer que o culto que eles foram foi o segundo culto que nós estávamos em Ribeirão Preto. Lembra disso? Chegou o marrento. Hã? Não, a Dani, do testemunho. Chegou ela, chegou o Gabriel. No final estava lá chorando. Preciso desse Deus. É muita fé. Hoje é coluna. Tá guerreando aí, tá orando para que esse culto aconteça. E passaram cada luta. E ele vinha compartilhar: pastor, tô passando necessidade. Eu ria na cara dele. Mas pensa, bicho grande do jeito que ele é, passando luta, eu rindo da cara dele. Eu falei: Deus está te constituindo. Vocês vão ver que a história dele vai, depois prega para o teu marido essa palavra, amém? Para ele pregar quarta-feira na célula. Salmo 137, versículo 1. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se não me lembrar de ti, apaga-se a minha língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Ali eles se sentiam estranhos, era terra estrangeira, ali eles não se sentiam bem. Os figos bons fizeram o que era certo e viveram a destruição. Diga ao seu vizinho, olha bem para a cara dele, olhar de profeta. É aquela hora. Com voz de profeta, pelo amor de Deus. É aquela hora que você pergunta por quê e não tem resposta. Amém? É tipo quando a criança pergunta: pai, por que o céu é azul? Sofia já me perguntou: por que o céu é azul? Falei: porque Deus é homem, se fosse mulher seria rosa. São perguntas que você não tem resposta. Amém? Você não tem resposta. O que falar uma hora dessa? Não sei. Poderia ter falado como o Bruninho, não sei. Mas a criança espera uma resposta e o pai essa eu vou sacudir. O pai é a enciclopédia Barça dos filhos. Quem me entendeu? Você não sabe o que é enciclopédia Barça. A Flavinha eu até posso entender essa cara de interrogação dela.
os filhos esperam pela resposta do pai. Hã? Google é muito atual. Você já viu o filme Os Estagiários? Eu me senti o estagiário. Ai, que vergonha. Glória. Tem horas que não tem resposta. Nós esperamos a resposta do nosso Pai, não esperamos? Quando perguntamos algo para Ele e em troca nós ouvimos um silêncio, isso não é horrível? Fala, Senhor, por que está essa luta sobre a minha vida? E você só vê lá, é como se Ele estivesse com o dedo na frente da boca. Creia e continua, não desista. Persiga, continua marchando. Eu só te chamei para me adorar, então continua. Seja na chuva, seja no sol, continua. Continua andando, é isso que Ele pede. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito, amém? Então nós precisamos dar a Ele essa honra, dar o louvor. Quando começamos o culto, era para preparar, as palmas engrandecem o nome dEle, mas é para preparar que nós levantamos as nossas mãos, damos palmas, aquilo que está superior a nós, nós exaltamos a Ele, nós declaramos que nós dependemos dEle. Isso é uma ação de fé, isso é preparar o terreno para a fé. Cabia ao figo bom crer, essa era a única escolha que ele tinha, a única opção que ele tinha. Eles não tinham para onde correr, ele precisava crer, apenas aceitar que havia um propósito para o cativeiro. Jeremias 29, versículo 4: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não diminuais. Deus estava profetizando aonde? No cativeiro. Não diminua, multiplique, continue, vá à frente. Deus estava sacudindo o povo, Deus está te sacudindo, Deus está mexendo com você, aí onde você está, na situação que você está vivendo, Ele está mexendo ali com você, dizendo para você: multiplica a tua fé, multiplica as tuas atitudes, multiplica os teus passos, multiplica a tua velocidade para ir em direção a mim, multiplica, é isso que Ele está dizendo, multiplica, não diminua, não retroceda, não freie, multiplica. Primeiro, o povo do cativeiro teve que lembrar que o seu Deus os amava. Depois levou ao cativeiro. E o mais curioso na palavra de Deus, quando Deus usa o termo eu, Ele diz acerca de ação e comando, ou seja, controle absoluto. Quando Ele diz eu, e Ele diz aqui, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar. Ele diz, ele vai levando em primeira palavra, ele vai levando em primeira pessoa, e quando ele chama na palavra eu, assim diz o Senhor, assim é a minha palavra. Quando ele diz eu estou no controle, eu tenho ação e comando sobre todas as situações, inclusive o cativeiro. O cativeiro está nas mãos dele, ele está no controle. Nabucodonosor não tem ação de comando sobre a tua vida, não tem ação de comando sobre o povo de Israel. Nabucodonosor apenas é instrumento de Deus para alinhar o povo. Então, aquele que está te oprimindo no teu cativeiro é apenas instrumento de Deus para te alinhar aos propósitos dele. Então entenda que quando você escuta aquilo que você não queria ouvir, é porque Deus quer que você entenda que tudo aquilo que você semeou, tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você gerou em oração, em jejum, que não foi em vão. Então, se você ouvir, você está clamando, você está buscando, você está jejuando, você está pedindo para que Deus fale, aí vem alguém, vem um irmão teu, vem o teu pastor, vem algum líder e diz: não,
Você se rebela, você começa ali como os que ficaram, você pula na hora para o cesto dos figos ruins, na hora, puxa vida, eu ouvi aquilo que eu não queria, eu estou jejuando, estou orando, e eu escuto um não, eu não posso ouvir um não, eu sou anti-não, eu sou o Senhor sim, o meu sobrenome é sim, tudo que eu tiver que ouvir tem que ter sim, eu não posso ouvir não. Onde uma coisa dessa está escrita, onde um absurdo desse está escrito e amparado, você que jejua tanto, você que ora tanto, você que chora tanto na presença de Deus, aonde isso está amparado na Bíblia? Vá ler a Bíblia. Fala agora, Tiago, fala a Deus, Deus está falando, amém? Quem determina a tua história é Deus. Não é Nabucodonosor, Nabucodonosor não ia determinar a história de Israel, não ia. E por que então Deus permite que o povo passasse por aquele exílio, por aquela luta? Vocês repararam que no momento do exílio, durante os 70 anos, em momento algum o povo se perdeu. Em momento algum o povo se perdeu, e então Deus permitiu que aquilo acontecesse justamente para que a promessa na qual eles estavam amparados, acerca do trono de Davi, acerca do trono de um reino perpétuo, acerca de uma sucessão, para que essa sucessão ocorresse. Era o cumprimento daquela palavra que eles estavam esperando, era a sucessão. Por isso Deus fala, multiplica, não diminua, multiplica, porque é necessário uma sucessão ao trono de Davi. Era isso que o povo de Israel precisava ouvir, para que o reino perpétuo acontecesse. Era hora de continuar lançando as sementes, era hora de continuar ali crendo, multiplicando, era hora de continuar, era hora de enxergar com clareza o que Deus está colocando diante de você. Não tem lugar melhor do que o cativeiro, não tem lugar melhor do que um exílio para você enxergar o que Deus está colocando diante dos teus olhos. Não tem. Então o teu papel, o papel ali do povo já estava no exílio, não tinha como sair, tinha ali um prazo, eram 70 anos. Então o que o povo tinha que fazer ali era lutar, ou lutava ou morria. Então o povo precisava lutar com as suas emoções. É o que Deus diz para você, no teu cativeiro, lute com as tuas emoções, para que as tuas emoções não venham a te trair, para que as tuas emoções não te traiam e façam com que você desista. Não desista, senão tudo aquilo que você fez terá sido em vão. Você já pensou? Tudo aquilo que você orou, tudo aquilo que você chorou na presença de Deus, tudo aquilo que você pediu, tudo aquilo que você adorou, tudo aquilo que você se entregou para Deus, teria sido em vão. E com Deus nada é em vão. A palavra dele jamais volta vazia, jamais é em vão. Então o povo entendeu. Então tá, estamos aqui, Deus deu essa palavra, então vamos começar a plantar, vamos começar a multiplicar. Então se entregaram as filhas ali para casamento, entregaram ali, começaram a multiplicar ali entre eles, mas uma coisa eles mantiveram, não se misturaram no momento do cativeiro. Você pode ver que o povo de Israel multiplicou entre eles nesses 70 anos. Eles não se contaminaram, eles não andaram com outros povos, eles não andaram com pessoas de outras crenças. Permaneceram ali aqueles tementes a Deus. O povo entendeu. Aí a história começou a mudar. Para que as palavras que estão sobre a minha vida, para as palavras que estão sobre a tua vida se cumpram, eu preciso ser leal no tempo do cativeiro, eu preciso ser leal no momento na qual eu preciso mostrar mais entusiasmo em buscar a Deus, eu preciso mostrar mais desespero por buscar a presença de Deus. É aí que eu mostro a minha lealdade, é aí que eu mostro ali a minha fidelidade a Deus. Só que a palavra diz, sem forças para adorar. O povo estava sem forças para adorar. A decepção do cativeiro foi muito forte.
sem força, o povo ficou sem força. Uma tristeza veio e abalou a fé daqueles homens. Eles precisavam confiar, eles precisavam se firmar, eles precisavam se assegurar na palavra que está no Salmo 126, versículo 5: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Precisavam se amparar nessa palavra. O meu Deus é fiel para que as suas promessas se cumpram. Esse é o Deus fiel que nós servimos, justamente porque o trono não ficaria sem sucessor. É que ele levou o povo para aquele local, para que o povo saísse de perto dos figos ruins, para que então eles fossem trabalhados, para que houvesse a sucessão. Jeremias 29, versículo 10: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Deus estava dizendo: há um tempo para o cativeiro, você não vai ser trabalhado para o resto da vida, há um tempo para trabalhar o seu coração. E quando der esse tempo, o próprio Deus vem te visitar e te conduzir até o lugar aonde você estava sendo preparado para estar. O próprio Deus te conduz, o próprio Deus te leva. Na hora certa Deus vem e visita o seu povo. E aí Deus dá ali, aí vem a ordem para que os reis soltassem o povo, e o povo começa a sair pouco a pouco em direção ali a cidade desolada, ali assolada, para que viesse a reconstrução, para que começassem ali a trabalhar, para que houvesse ali a reconstrução a Jerusalém. E posso te dizer uma coisa, entre os figos bons, sabe quem estava entre os figos bons? Talvez você já tenha visto na palavra de Deus. Estava Daniel, estava Ezequiel, estava Sadraque, Mesaque, Abednego. Que timinho, né? Estavam ali entre os figos bons. Quer mais? É pouco ou quer mais? Estavam lá, precisaram passar pelo exílio. E o que Deus fez através da vida de Daniel, de Ezequiel, desses homens, o que Deus fez, mas eles precisaram passar por um momento de realinhamento. Sabe o recal? Há necessidade para que o teu carro voe, para que o teu carro atinja o 100%, se tiver algo errado, você é chamado por recal. O exílio te convoca. Aí Deus te pergunta: em que cesto você está? No cesto de figos bons ou no cesto de figos ruins? Pensa nisso. Muitas vezes o nosso instinto faz com que fujamos do lugar onde Deus quer nos colocar em determinado momento, onde Deus quer que estejamos. O nosso instinto é fugir, é algo natural, mas tudo fará sentido se nós acreditarmos nele. Se nós entregarmos a nossa confiança a Ele, tudo fará sentido. Então, repita, mais uma vez: tudo é uma questão de fé. É no lugar onde você está, cheio de perguntas sem respostas. É nesse lugar, onde não tem respostas, é onde Deus trabalha sobre a tua vida. É nesse lugar que você se encontra no cesto certo, onde não tem respostas, apenas crer, apenas fé, apenas entregar nas mãos de Deus. Eu estou aqui, não sei porquê, Senhor, mas há um propósito, então eu vou permanecer crendo que o Senhor vai manifestar sua glória. Essa é a minha esperança. Nos cestos ruins ficaram os rebeldes, no cesto ruim ficaram os figos ruins, aqueles que não obedeceram, como o rei Zedequias, o rei que não ouviu a palavra de Deus. Se você está no cesto errado, entenda, ainda dá tempo de ir para o cesto certo, dá tempo de pular, dá tempo de sair desse cesto. A promessa de Deus se cumpre sempre. Dê tempo ao tempo, espere, confia, um dia o seu testemunho será completo. Um dia o seu testemunho será completo. Descansa. Já tem bastante coisa, descansa. Um dia o seu testemunho será completo. Completo para glorificar o nome do Senhor.
completo para exaltar o nome do Senhor, para que todos vejam, não houve ação da sua mão nesse testemunho, foi Deus quem agiu, foi Deus quem trabalhou. E o povo, ele não se perdeu no cativeiro, o povo não se perdeu no exílio, portanto, seu maior desafio é não se perder durante o tempo do teu cativeiro. Esse é o maior desafio. E depois o povo foi sendo liberado, e sabe o que é de mais precioso? O povo foi sendo liberado e voltando para sua terra, o povo voltou com os utensílios que haviam sido roubados do templo. Ou seja, restituição completa. É o que Deus tem para aqueles que passam pelo cativeiro, aqueles que passam dando glória a Ele pelas lutas, pelas aflições, voltam com a restituição total, voltam com tudo aquilo que foi roubado no passado, voltam ali tudo restituído, porque não se perderam no tempo do cativeiro. Este é o grande segredo. Toda uma nação chorou, toda uma nação foi humilhada, todo um povo se entristeceu, mas o poder de Deus não foi limitado, o poder de Deus não parou. Não importa o quanto você sofreu, importa é o cesto que você escolheu para ficar, é isso que importa. Qual figo que você vai desejar ser na tua vida, é isso que importa. Escolha o cesto correto, escolha o cesto que Deus separou para você. Então, mais uma vez, olha para o teu irmão com um olhar realmente de apocalíptico, olhar profético, e diz assim: ou você vira um figo podre, ou um figo doce, que vai alimentar a muitos. Vamos glorificar o nome do Senhor? Você que escolheu ser figo bom, olha a promessa para os figos bons, olha a promessa de Deus: porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar, edificá-los-ei e não os destruirei, plantarei e não os arrancarei, dar-los-ei um coração para que me conheçam, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois voltaram para mim de todo o coração. Olha a promessa que está sobre a tua vida, se você escolher. Vamos glorificar a Deus. Isso, se você escolher o cesto bom, se você escolher ser o figo bom, amém? Quando você não puder explicar aquilo que é inexplicável, saiba, Ele é soberano. Ele é soberano para explicar e para resolver todas as aflições. Ele é soberano, não há quem possa contra Ele. Ele está te conduzindo para o melhor, Ele está te empurrando para o melhor. Se o melhor é o cativeiro nesse momento, é o exílio nesse momento, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Eu tenho visto pessoas que voltaram do retiro, no retiro ali, se entregaram, viveram experiências sobrenaturais, no dia seguinte, na quarta-feira, estavam como cinzas. Não é possível que um povo que adore ali, que viva um tempo tão glorioso ali, 4 dias de adoração, consiga virar pó na quarta-feira. Não é possível. Não é possível. Está falando. O sofrimento nos faz mais sensíveis, é algo natural, ele nos faz mais sensíveis, mais maduros. Isso é um grande trabalhar no momento do sofrimento. Jesus é o grande exemplo de todo sofrimento, de que todo sofrimento tem um propósito. Vocês conhecem o sofrimento que Jesus teve por nós na cruz do Calvário. Era necessário que Ele passasse por todo o sofrimento para que houvesse então um arrependimento geral sobre todo o povo, sobre toda a terra, para que houvesse o perdão de Deus. Deus não desperdiça o sofrimento dos seus filhos, mas isso acontece se você estiver no cesto certo. Você precisa encontrar o cesto de figos bons.
Você precisa permanecer nesse cesto. E se você estiver nesse cesto, você vai voltar a adorar. Se você estiver nesse cesto, você vai voltar a ter uma vida fértil. Se você permanecer nesse cesto bom, você vai ter uma vida de entrega. Você vai ter uma vida de arrependimento constante. A cada dia será como se o Senhor voltasse. Então, eu preciso estar em dia. Eu vou pedir perdão pelos meus pecados. Eu vou me arrepender por não ter caminhado da forma como Deus havia direcionado para a minha vida. É o seu recomeço com Deus, amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. É o recomeço. E Deus traz uma pergunta para a igreja nessa noite. Deus traz uma pergunta. E essa pergunta passa por aqueles que vieram aqui pela primeira vez, aqueles que não tiveram ainda a oportunidade, ainda não tiveram a escolha de poder se entregar nas mãos daquele que é soberano, daquele que está no controle, aquele que tem a ação e o comando em suas mãos. Por isso, nesta noite, é a noite do teu recomeço. É a noite que a tua vida vai ser marcada, na qual você vai estabelecer uma aliança com Ele. E até mesmo você que quebrou essa aliança, esta é uma noite que Deus está te chamando. Esta é uma noite que Deus está chamando você para perto. Então, se você deseja estabelecer essa aliança com Deus, se você deseja estabelecer esse tempo novo, se renda diante de Deus. Se renda diante de Deus. A ação e o comando está nas mãos dele, e o que ele pede nesse momento é: estabeleça uma aliança comigo, filho. Estabeleça uma aliança comigo, filha. Eu tenho muito mais para te levar. Eu tenho caminhos na qual você ainda nem sequer sonhou para te levar, para te conduzir. Mas é a necessidade de uma aliança. Se você sentiu no teu coração durante esta mensagem que é necessária essa aliança, levanta sua mão no seu lugar. Eu gostaria de orar pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você que levantou sua mão, fica de pé no seu lugar. Gostaria de orar por aqueles que querem estabelecer uma aliança, firmar uma aliança com esse Deus soberano. Ainda não fizeram essa aliança na sua vida, não fizeram uma aliança pública, ou quebraram essa aliança. Repita essa oração comigo. Pai, nesta noite, eu me rendo diante de Ti. Nesta noite, eu clamo pela Sua misericórdia. Que ela venha sobre a minha vida. Para perdoar os meus pecados. Para perdoar as minhas falhas. E nesta noite, eu declaro que eu reconheço o sofrimento, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Pela minha vida, para me salvar, para me libertar. E nesta noite, eu estabeleço uma aliança com Jesus Cristo, reconhecendo a Ele como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, conduza os meus passos. Sejam eles em terras de paz, ou sejam eles no cativeiro. Em todo momento, eu te louvarei. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento, Pai, os teus filhos, ó Pai, as tuas filhas, ó Deus, que nesta noite, Pai, escolheram, Pai, a decisão correta, Pai. Oh Senhor, se renderam diante de Ti, ó Pai.
se renderam, Pai, e escolheram, Pai, o cesto correto para estar. Portanto, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos assim nesta noite, ó Pai, como família em Cristo, Pai, celebrar a mesma festa que está acontecendo nos céus, pois houve arrependimento, Pai, sobre esta terra. Houve, Senhor, aliança estabelecida contigo nessa terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, não vá embora ainda. Não vá embora ainda, que Deus ainda tem para entregar. Ainda tem mais para derramar. Amém? Não vá embora. Se você fez essa oração pela primeira vez, lá no final, nós temos no fundo ali, nós temos o Ministério Boas-Vindas. Nós queremos dar boas-vindas a você. Queremos poder interceder pela tua vida. Queremos poder ter um relacionamento contigo, como igreja. Portanto, antes de ir embora, passe ali. Não se esqueça de deixar os seus dados. Amém? Aleluia. Agora eu gostaria de compartilhar uma oração com a igreja. Você que durante essa mensagem foi sendo ministrado por Deus, foi entendendo que você olhou ao seu redor e você se viu, você estava no cesto ruim, você estava ali como um figo ruim na qual não havia nem como provar desse figo ruim. Nessa noite, o Senhor te convida a saltar. Nessa noite, o Senhor te convida a sair do cesto ruim e ir para o cesto bom, para que você volte a ter aquela vontade, aquele desejo de adoração. Ele conhece a nossa natureza, Ele é o nosso Pai, Ele quer que sejamos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Portanto, Ele deseja que nós estejamos no cesto bom. Se você se sentiu nessa insegurança, começa a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos começar a adorar a Deus. Nós vamos começar a clamar para que Ele nos firme nesse cesto, para que Ele consiga derramar essa porção sobre nós, para que nós, mesmo em meio ao cativeiro, mesmo em meio ao exílio, mesmo em meio a dificuldades, nós vamos adorar a Ele. Em nome de Jesus, começa a se render diante do teu Senhor. Comece a exaltá-lo, comece a engrandecê-lo. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas,
lava-me e refrigera minha alma, restitui. Aleluia. Todo tempo de cativeiro, amém? Todo o teu tempo de cativeiro vai ser restituído. Tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que você tem sentido que caiu da sua mão como areia, que foi embora. Porque os planos do Senhor são mais altos do que os teus, porque os pensamentos do Senhor não são os teus pensamentos. O Senhor é o mais interessado em restituir teu ministério. O Senhor é mais interessado em restituir o teu relacionamento, o teu casamento, talvez o teu relacionamento com a tua mãe ou com o teu filho. Nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos que você entenda, em nome de Jesus, cada um tenha gravado em seu coração, existe um propósito para o cativeiro. Existe um propósito, e esses propósitos, eles vêm do alto, eles são do Senhor, amém? Eles são do Senhor. Como nós fomos ministrados, o Senhor forja o nosso caráter, Ele molda as nossas vidas através do sofrimento. Existe um sofrimento em nossas vidas que é necessário para que a gente venha alcançar a maturidade. Por isso, exalte ao Senhor, louve ao Senhor em todos os momentos, porque Ele é todo poderoso, Ele é grande, Ele é exaltado, Ele é exaltado, Ele é exaltado. Exalte ao Senhor na dificuldade, na dor. É muito fácil servir, adorar a Deus quando está indo tudo de acordo com aquilo que a gente deseja, que a gente programa. Os planos de Deus não são os seus planos. Eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, a tirar uma lição de tudo isso que nós fomos ministrados através da vida do nosso pastor. Seja lá o que você estiver passando, exaltado é o nome do Senhor, engrandecido é o nome do Senhor. Senhor, nós exaltamos o teu nome. Tu és exaltado para todo sempre, para todo sempre. Tá difícil, louva o Senhor. Tá doendo, louva o Senhor. Tá doendo, adora o Senhor. Adora o Senhor, adora o Senhor. Em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio ao medo, em meio à angústia, em meio à aflição, em meio ao desespero, em meio ao pânico. Todos os planos dele não são frustrados. E Ele é um Deus fiel para completar a boa obra que Ele começou na sua vida. E é Ele quem vai completar, e Ele vai completar a boa obra. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Na alegria ou na tristeza, na dor ou na escassez, na angústia. Seja exaltado, Jesus. Quando você exalta o nome do Senhor, quando você adora a Deus, os milagres acontecem. Sabe por quê? Porque você tira a tua mão e adora o Senhor, e o resto é com Ele. O resto é com Ele. Ele age na tua saúde, Ele age nas tuas finanças, Ele age nas tuas emoções, Ele age nos teus bens. Se você ora em línguas, comece a adorar. Comece a orar em línguas. Vamos encher esse lugar com a glória do Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor, adore o Senhor. Abre seus lábios, adore o Senhor. Comece a encher esse lugar. Comece a encher esse lugar com a glória do Senhor. Mais e mais. Seja exaltado, Jesus. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Exalte o nome daquele que é sobre todo nome. Sobre todo nome. E Ele vai pelejar por você. Aleluia. Eu louvo o teu nome. Louvo o teu nome. O nome que está sobre todo nome.
toda honra ao teu nome. A ti, Jesus, toda honra, toda honra. Honra ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Enquanto você adora o Senhor, cadeias são quebradas. Seja exaltado. Cadeias são quebradas. Cadeias são quebradas. Teu nome. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. O teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Yeah. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, sua igreja. Exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, Jesus, exaltado. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Seja exaltado, seja exaltado,
tua igreja te exalta, Senhor. A tua igreja engrandece o teu nome, Pai, pois o teu nome é amor. É o amor que nos encontra em meio ao cativeiro. É o amor que vai em nossa direção nos momentos de aflição. Esse é o nosso Deus que deve ser exaltado. As nossas atitudes devem exaltá-lo. A nossa permanência firme em meio ao cativeiro, em meio às lutas, em meio às aflições, em meio às perguntas sem respostas, é exaltar ao nome do Senhor, pois Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas, Ele é o dono do tempo, Ele sabe o tempo certo para que aquilo que vai cessar sobre as nossas vidas aconteça. Exalta o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor, igreja. Não Teu nome é santo, Senhor. Tua igreja te exalta, tua igreja te adora. Por isso, esta é a noite que o Senhor mostrou qual é o cesto que você deve ficar. Portanto, permaneça firme, multiplique a exaltação ao nome dEle. Que as tuas atitudes sejam fator multiplicante da exaltação dEle. Que as suas atitudes motivem a outros a multiplicar a exaltação a Ele. Não se perca, não se misture. Permaneça firme, permaneça debaixo do propósito do Senhor, amém? Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Para o figo mais doce que estiver do seu lado. Acende a luz aí, que ó. A gente não sabe nessa hora. A gente não sabe, de repente o figo doce está do teu lado, né? Depois você vem conversar comigo que nós oramos junto, tá? Seja exaltado. Quanto doce, né? Quanto figo doce. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, oremos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus, com o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus, que é amor, esteja sobre nós, assim como as consolações do Espírito Santo de Deus. Todas elas repousem sobre as nossas vidas de hoje até que Ele volte. Como servo do Deus Altíssimo, eu declaro sobre a tua vida, figo. Seja doce, seja doce, seja doce e exalte ao Senhor.
na posição correta, no cesto correto. Deus te quer no cesto bom, amém? Vá na paz para uma semana de doçura e de exaltação ao nome do Senhor, amém? Em nome de Jesus.